Timo Nishasane Karma Uta Vardanya Shri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Hum Om Guru Vajradhara Timo Nishasane. Você distribui essa dana de autocura ou não? Pode também. Pode? Se quiser. Sim. Siddhi Hum Hum Om Guru Vajradhara Sumatimo Nishasane Karma Uta Vardanya Shri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Hum Om Guru Vajradhara Sumatimo Nishasane Karma Shri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Hum Om Guru Vajradhara Sumatimo Nishasane Karma Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Hum Om Guru Vajradhara Sumatimo Nishasane Karma Uta Vardanya Shri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Hum Om Guru Vajradhara Sumatimo Nishasane Uta Vardanya Shri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Hakyukye Okudandagi Lo Hakyukye Sundandagi Dagi Teyerme Chikto Jingilo Pakyuke Kudam Dagilu Pakyuke Sundandagi Pakyuke Tudam Dagin Teyerme Chikto Jingilo Makyuke Kudam Dagilu Makyuke Sundam Makyuke Tudam Nagin Jingilo Om Muni 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 Shakyamuni Soha Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha Om Muni
chonam la chancho pardo dani kyapso chi dagi chinso gibe sonam gi drola pinchira sangye druparish sangye chedan sogi chonam la chancho pardo dani kyapso chi dagi chinso gibe sonam gi drola pinchira sangye druparish sangye chedan sogi chonam la chancho pardo dani kyapso chi dagi chinso gibe son pinchira sangye druparisho. Em Buda, Dharma e Sangha, tomo refúgio até a iluminação. Generosidade das outras perfeições, possa eu atingir o estado de Buda para o benefício de todos os seres sencientes. Boa tarde. Para mim, um dos aspectos fundamentais dos ensinamentos budistas é o fato que, desde a época de Buda até os dias de hoje, sempre teve a parte dos ensinamentos que é: esse é o objetivo que você pode atingir, e para atingir esse objetivo, esse é o método. Então, sempre se apareceu nos dando um método, nos dando uma ferramenta através da qual a gente pode atingir um certo objetivo. Então, e de uma certa forma bastante palpável. Não é algo que a gente não possa ver ou não possa realizar ou esteja fora do nosso alcance. Então, de uma certa forma, o budismo é muito prático, muito objetivo nos ensinamentos de Buda, que são, do ponto de vista, muito bem, o que eu sou hoje, onde eu posso chegar e o que eu devo fazer para chegar onde eu quero. Dessa maneira, em tibetano se diz Shi Lam Dresu. Shi é a base, Lam é o caminho, Drebu é resultado. Então, todos os ensinamentos vão se dividir entre base, caminho e resultado. A base é o que nós temos hoje, o que nós somos, os recursos que nós possuímos. Drebu é onde podemos chegar, o resultado é onde podemos chegar com esses recursos, e Lam, ou caminho, é o processo necessário para chegar no resultado com os recursos que possuímos. Okay? Um dos aspectos muito claros em todo esse processo é que o caminho ele depende em usar os recursos que nós já possuímos hoje para desenvolvê-los através de um esforço nosso pessoal, através do qual a gente pode chegar a um resultado. E nunca é um caminho que depende de alguém. Nunca é um processo no qual, olha, você vai vir aqui, vai pedir muito para esse Buda. Aí quando você tiver pedido bastante para ele, ele vai te escutar e vai fazer por você. Não é isso. Algumas vezes eu vejo a gente ter atitude no budismo um pouco dessa maneira. Porque depende da cultura na qual a gente vem, do nosso próprio histórico, a gente chegar e tratar um pouco os ensinamentos budistas dessa maneira, né? O próprio conceito de prece, né? Quando a gente fala, vamos rezar, a gente tem muitas vezes a ideia que a reza é um pedido. Então eu vou ter que pedir a reza no budismo, já me perguntaram, mas para quem que você reza? É para Buda? Né? Então, no sentido de para quem que você vai pedir alguma coisa? Eu vou rezar, então eu vou pedir para Buda, eu preciso de saúde, eu preciso de realização no trabalho,
eu preciso de a realização no amor, o que eu quero, vou pedir para Buda algo. E, na verdade, a prece no budismo, ela não tem a ver com o pedido em si. A própria palavra que se usa, Mönlam, em tibetano, Mön quer dizer intenção, aspiração, Lam quer dizer caminho. Então, Mönlam é o caminho da aspiração, é o caminho da intenção. Na verdade, a prece, a reza, é onde nós vamos direcionar o que queremos, a nossa intenção, mais do que pedir algo para alguém. Okay? E um dos aspectos fundamentais nisso tudo é o fato que nesse processo de ter uma ferramenta para chegar, ter um caminho para chegar num resultado, o caminho ele sempre deve ser necessariamente coerente com a base, que é o recurso que a gente possui. Não é possível a gente querer seguir um caminho que seja incoerente com os recursos que nós possuímos já hoje. A gente tem que sempre partir do ponto onde nós nos encontramos hoje, naquilo que somos, porque senão é inútil eu sair daqui falando sobre técnicas e métodos para desenvolver certas qualidades, uma vez que você já tiver desenvolvido sei lá o quê. Aí não dá. A gente tem que partir do que somos, de onde estamos. Esse é um dos aspectos fundamentais, em geral, dos ensinamentos de Buda, né? Então, quando a gente fala dentro do caminho do veículo Vajrayana, que é conhecido mais como Tantra, esse é um princípio extremamente importante e presente. Nós temos uma base, a base é o corpo que nós temos, a mente que nós temos, o ambiente no qual vivemos. Essa é a base. Okay? E aqui, quando se estuda o Vajrayana de uma forma mais detalhada, quando a gente fez o curso Retiro de Ensinamento sobre Autocura, a gente foi um pouco mais em detalhes sobre isso, aí sim, a gente vai estudar um pouco mais o corpo. Como é feito o corpo? Temos um corpo grosseiro, um corpo sutil, entender, compreender o corpo que nós temos. Não é tão simples assim. Nós temos a mente, aí depois nós vamos ver entender a mente. Tem toda a parte do estudo da psicologia dentro do budismo, de compreender a mente, os vários 7 tipos principais de formações mentais, com os 51 fatores mentais. Tem toda uma forma de compreensão da mente em si. Mente grosseira, mente sutil, mente muito sutil. Tem a compreensão do ambiente à nossa volta e junto com isso é a compreensão da realidade como ela é. Então tem a realidade relativa, a realidade absoluta, ter um entendimento daquilo que nós possuímos, de nós mesmos e do mundo à nossa volta. Isso faz parte da base, porque através desse entendimento nós vamos conhecer melhor quais são os recursos que nós possuímos. Nesse processo, por exemplo, de entender os recursos, tem toda a parte de estudar e entender melhor todo o processo da morte, do bardo, do renascimento, porque isso faz parte de entender quem somos, entender o que temos. Uma vez que a gente tem isso, a gente vai para o próximo passo, que é entender muito bem com esses recursos o que é possível. Entender que quando a gente fala sobre iluminação, sobre atingir um estado como um estado de Buda, a gente não está falando sobre algo desconectado com a nossa realidade do momento da base, do que somos hoje. Mas é um processo de desenvolver aquilo que nós somos hoje. Okay? Uma das dificuldades que eu encontro algumas vezes é a nossa falta ou dificuldade em acreditar verdadeiramente em nós mesmos. Para nós é muito mais fácil acreditar que tem grandes mestres iluminados, e acreditar no Buda, e acreditar em seres sagrados, e no anjo da guarda. Está ótimo. A gente tem 1000 coisas que a gente pode acreditar. Agora, anjo da guarda não é que existe no budismo esse conceito. Porém, o que eu quero dizer é que a gente tem muita mais facilidade em acreditar em coisas externas sagradas, que eu acredito, muitas delas, não é que o sagrado no externo não exista, ao contrário. Porém, a gente tem uma dificuldade muito maior em acreditar no nosso próprio potencial de se tornar o sagrado. Eu, um Buda, não. Não vai dar. E se der, vai ser daqui muitas vidas, muito difícil. Não dá, não. Eu acho que não é o caso, não.
Aí tem o outro extremo. Em uma semana eu quero atingir iluminação. Né? Que também não funciona. Tem que lembrar que é um processo gradual e também não é tão rápido assim. Mas é possível. Então, o fato é acreditar em nós mesmos, acreditar que nós podemos sair do ciclo de sofrimento. Nós podemos atingir o resultado que, nesse caso, Buda nos traz. É uma coisa possível. Para ter essa compreensão, é importante para nós entender um pouco melhor o que é essa iluminação. Tá? Dentro do que a gente vai estar explicando hoje, um pouco a gente vai estar entrando em mais detalhes sobre isso. E uma vez que a gente tem a fé em nós mesmos, aí entra o terceiro ponto, que é o caminho. Muito bem, como eu vou fazer? E nesse processo do como, existe toda uma descrição do caminho gradual, que são chamados os 5 caminhos e os 10 bumes, que é o caminho da acumulação, o caminho da preparação, o caminho da visão, o caminho da meditação e o caminho do não mais aprender, que são, na verdade, 5 níveis de realização diferentes. Okay? Que a gente pode, em outro contexto, entrar em detalhes sobre ele, não é o momento agora. Porém, o caminho, ele ocorre através de técnicas que a gente tem. Então, foram transmitidas técnicas no decorrer dos séculos, desde a época de Buda, para nos ajudar a realizar essa transformação interior, que é usar os recursos que a gente tem hoje para nos tornar um ser de sabedoria, equilibrado, com amor, com compaixão, com paciência, livre do ciclo de sofrimento. Como a gente faz isso? Para isso existem ferramentas. Né? Eu poderia dizer que uma das bases principais dessas ferramentas é a repetição. Né? Eu nunca vi nenhum método, nenhuma técnica para sair do ciclo de sofrimento dos ensinamentos budistas que fosse uma coisa só. Olha, faz isso uma só vez, one shot, e vai. Pode ser difícil, complexo, tem que subir a montanha, sei lá o quê, fazer não sei o quê, você vai lá uma vez só e foi. Não existe. Todas as técnicas que existem, elas partem de um princípio que é a nossa mente, ela funciona na base da familiarização, ou seja, da repetição. Então, eu tenho que me familiarizar, me acostumar, me treinar com um estado positivo, oposto àquele que eu quero eliminar. Dessa maneira, gradualmente, eu vou conseguir desenvolver um estado interior diferente. Dentro disso, no caminho Vajrayana, né, que são mais do que o caminho, na verdade é o veículo Vajrayana, o veículo do diamante, o que se enche mais conhecido por nós como Tantra, ele tem técnicas que são chamadas de sadhanas, ou sadhanas, que quer dizer de recitação e meditação. O tibetano se diz gomde. Gom é meditar, de é recitar. Na qual se usa a técnica da repetição através das visualizações. A visualização é algo que tem um poder muito grande de direcionamento da nossa mente. Visualização, direcionamento mental, geração de estado de consciência, junto também com a recitação de mantras e preces. Isso serve para fazer com que a gente consiga nos familiarizar com um certo estado de consciência positivo. Ok? Existem, eu não posso dizer infinitas técnicas de meditação ou sadhanas, mas tem muitas. Eu mesmo conheço muitas que são poucas dentro daquelas que existem. Assim, daquelas que eu sei que existem, tem pelo menos umas 3 vezes mais do que aquelas que eu conheço em si. A gente pode ver, tem uns... No Tibete, uma coisa que aconteceu que é bem interessante, que olhando no budismo tibetano isso se mostra com muita clareza, o tibetano sempre foi um povo que teve a capacidade de agregar tudo aquilo que ele recebia das várias culturas. Né? Então, se diz que o povo tibetano tem a religião da Índia, as roupas
da Mongólia, a comida da China, foi pegando o melhor daquilo que encontrava de cada parte, né? E o que acontece mesmo dentro do budismo, todas as tradições que iam chegando no Tibete iam sendo agregadas. Não é que ia se afastar uma ou negar uma tradição porque tem uma outra, né? Então, mesmo, por exemplo, as técnicas de meditação, as sadhanas, as práticas que existem das várias... Assim, a gente traduz como divindades, mas, na verdade, não é a melhor tradução, divindades, são os arquétipos, talvez, se a gente quiser usar, ou as manifestações do sagrado, que existem muitas, e no Tibete iam sempre agregando. Então, acabavam se fazendo para não perder as várias tradições que chegavam da Índia, ou através do Nepal, ou através de onde hoje é o Paquistão, que foi um dos principais pontos de transmissão dos ensinamentos Vajrayana, onde hoje é chamado o Vale de Swat Valley, que chamava de Odhyana no passado. Hoje em dia é entre Paquistão e Afeganistão. E é onde era antigamente no caminho da seda, na rota da seda, e lá era um dos lugares principais onde o budismo Vajrayana se desenvolveu. E de lá depois veio para o Tibete também, né? Lama Ganchen esteve lá uma vez, alguns anos atrás. E nisso, muitas e muitas práticas. Então, por exemplo, aconteceu de mestres tibetanos fazerem o que eles chamam de, pode ser grupos de iniciações, setes de iniciação. Então, para não perder a tradição, você vai ter, por exemplo, o que é chamado de Sukar Gyatsa. São as 100 e tantas iniciações, que são práticas de meditação diferentes, que vêm através da linhagem de Sukar. Aí depois tem o Rinchung Gyatsa, Norbutenwa, e assim vai. São chamadas as guirlandas de iniciações. Tudo junto deve ter umas 300 e tantas mínimo iniciação, se não mais. Eu recebi no Tibete, quando eu estive em Tashilhunpo, lá eles têm, quando você dá eles têm iniciação, para dar a imagem de cada uma das divindades. Eu tenho lá todas as imagens com o mantra escrito atrás, uma quantidade que não acaba mais. E, na verdade, até hoje, são dadas as transmissões simplesmente para não perder a tradição. Não é que todo mundo vai lá e faz todas aquelas práticas, tá? Mas o fato é que são muitas, né? E olhando quando a gente olha, por exemplo, a maioria dessas práticas, uma coisa interessante que Lama Tsongkhapa fez. Lama Tsongkhapa foi um dos principais mestres dentro do budismo no século XIV, se eu não me engano. Foi ano 1300 e pouco, né? Ele escreveu um texto chamado Ngakrim Chemo, que é a grande exposição do caminho gradual do Tantra. Literalmente é o caminho gradual do mantra, e no qual ele explica as práticas de meditação, etc., de uma forma generalizada, né? Ou seja, qualquer prática vai seguir esse processo, etc., etc., né? Porque o que é interessante é que existem centenas e centenas de práticas de meditação, porém todas elas têm uma mesma estrutura. Elas têm aspectos fundamentais que a gente vai reconhecer em cada uma delas. Não é que cada prática é totalmente diferente, né? E observando as várias práticas que existem, além de eu receber a transmissão e os ensinamentos desse texto de Lama Tsongkhapa, que são umas 1.500 páginas, explicando tudo, tá? O que acontece é que praticamente 99% das práticas de meditação que existem são baseadas nos 5 Dhyani Budas. Então, assim, se a gente olha para todos os mandalas, ou melhor, não, vou me corrigir, 100% são baseadas nos 5 Dhyani Budas. A diferença é que 99% segue uma mesma estrutura, e tem 1%, ou menos de 1%, que tem uma ordem diferente, segue outra estrutura, que é Kala Chakra. A gente pega a prática de Kala Chakra tem outra estrutura. Funciona de outro jeito. Fora Kala Chakra, de tudo aquilo que eu vi até hoje, e eu vi muita coisa, não tudo, mas eu vi bastante, seguem praticamente a mesma estrutura que a gente encontra na prática da autocura, né? Então, dentro dos ensinamentos Vajrayana, por que tantas práticas de meditação? Não era mais fácil desde o começo ter uma e já ensina aquela e pronto?
A razão é porque foram feitas diferentes práticas para se adaptar à mentalidade de cada um de nós. No decorrer dos séculos, tinham pessoas com uma atitude ou com outra. Por exemplo, um dos aspectos importantes que tem no caminho Vajrayana, no Tantra, é que ele não nega a nossa própria personalidade. No sentido que, por exemplo, o desejo. A princípio, o desejo de projetar a nossa felicidade no prazer sensorial, nos bens materiais, por exemplo, o desejo físico, sexual, sensorial, etc., é uma coisa que é um obstáculo para o caminho. Okay? Porque ocupa uma parte da mente grande, não deixa a gente poder direcionar a nossa mente para aquilo que transcende essa vida, ficar preso nas coisas dessa vida. A princípio é algo que vai nos levar cada vez mais para uma forma mais profunda no ciclo de sofrimento do samsara. A raiva, a aversão, a agressividade, também é algo que é um obstáculo no nosso caminho espiritual. Né? Não precisa nem entrar nos detalhes do porquê. No caminho Vajrayana, o que acontece é que é o caminho que se diz, o caminho da transformação, no sentido que também é chamado o caminho de trazer o resultado para o caminho e de transformar os nossos venenos mentais no próprio caminho. Então, por exemplo, a energia do desejo é uma energia muito forte de atração. Em vez de dizer, olha, o desejo tem que ser abandonado, se você tem muito desejo, cultive ele ainda mais. Ainda mais desejo. A única diferença é que você vai ter que redirecionar o seu desejo. A energia do desejo em si não tem problema nenhum. O problema é o que você deseja. Então, a pergunta principal não é eu tenho que ver onde eu vou direcionar o desejo. O que acontece é, normalmente, o que a gente deseja, no fundo? Qualquer desejo que a gente for pegar, pega a pessoa com o maior desejo que a gente conhece, ou nós mesmos no momento de maior desejo. No fundo, o que eu quero a água, ou eu quero a sensação de prazer e satisfação que eu acredito que eu vou ter através da água? É a sensação de prazer e satisfação que eu quero. Então, Buda fala, nossa, você quer esses objetos de desejo? Legal, mas isso não está com nada. Isso não vai te trazer um prazer momentâneo. No final das contas, os efeitos colaterais são piores do que muito mais efeito colateral do que o prazer em si. Muito mais problema, mais dificuldade, mais sofrimento. É uma coisa que no final das contas não vale tão a pena assim. Olha o que é o prazer do estado livre da ignorância. Do estado da liberação do sofrimento, do estado da iluminação. É um estado de prazer, de satisfação 1000 vezes maior do que esse que você tanto quer. Então vai se pegar e direcionar toda aquela energia da paixão, do desejo, para a iluminação. Né? Usando a própria simbologia do desejo que a gente conhece. Né? Se a gente pega imagens dentro do caminho Vajrayana, como pode ser Heruka, por exemplo, que é um símbolo disso, ou Vajrayogini, são simbologias que estão usando diretamente a simbologia do desejo. Desejo físico, sexual. Não apenas dos sentidos. A gente pega as descrições que tem dos mandalas, das visualizações, a relação com os 5 sentidos. Aquilo que a gente pode imaginar de festas, de prazeres, não é nada comparado com aquilo que é descrito. Né? Então, assim, é o fato de você usar a simbologia do próprio desejo, porém com um significado diferente para direcionar a mente para algo que vai além. Então, o que eu vou fazer? Pegar quem tem muito desejo, em vez de falar, olha, o desejo não dá certo, para com isso, e a pessoa acabar tentando se reprimir, vai deixar usar aquela energia que ela já possui em direção de algo diferente, que é a própria liberação, o próprio caminho à iluminação. No caso da raiva, uma pessoa que tem uma energia de destruição, vai se usar, por exemplo, se a gente pega uma prática como Yamantaka.
não é que seja muito pacífico Yamantaka como representação, né? Yamantaka tem 34 mãos, 16 pernas, 9 cabeças, em cada mão está segurando uma arma diferente. Em uma delas tem um homem empalado, e assim vai. Cada perna está pisoteando um ser diferente, né? E se a gente for olhar dentro disso, a cabeça principal é uma cabeça de búfalo, extremamente irada. O que representa Yamantaka? Representa a força de destruição, porque se a gente for olhar na destruição, bem parecido com o desejo, quando a gente tem muita raiva, vontade de destruir, muita agressividade em relação a qualquer coisa, no fundo, o que é que queremos destruir? O que queremos eliminar? O sofrimento. No fundo, o que a gente não quer é sofrer. No fundo, o que acontece é que a gente vê algo como uma causa de sofrimento e queremos criar distância daquilo e eliminar aquilo porque aquilo é causa de sofrimento. Então, o que se faz? Se pega essa mesma energia de destruição e se diz, muito bem, vamos destruir sim, então venha com toda a tua força de destruição, mas vamos destruir aquele que é a verdadeira causa do sofrimento. Ou seja, a tua própria ignorância e o seu egoísmo. Então é colher toda a nossa energia, a força de destruição e direcionar contra o quê? Contra a própria ignorância, contra o próprio egoísmo, contra as verdadeiras causas e raízes do nosso sofrimento. Então, um dos aspectos que existe no caminho Vajrayana é aquele de direcionar a nossa própria energia que a gente já tem. Okay? E isso é uma das razões pelas quais também existem tantas práticas diferentes, porque cada um de nós temos mais tendência a um tipo de atitude ou outro tipo de atitude, tem uma energia de mais atração, de mais aversão, de mais ignorância, indiferença, depende, cada um de nós tem uma atitude diferente. E para isso existem várias práticas de meditação também. Okay? Fora isso, um dos aspectos muito importantes é que todas as técnicas de meditação nunca foram levadas em consideração unicamente de um aspecto conceitual. Aprenda, aqui está a técnica e acabou. É fundamental a transmissão que ocorre de coração a coração, de mestre a discípulo, uma coisa muito importante nisso. E foi natural também que os mestres foram adaptando aos próprios discípulos as práticas de meditação no decorrer dos séculos. Por exemplo, quando Atisha chegou no Tibete, o povo tibetano, isso estamos falando no século XI, o povo tibetano ele sempre teve uma grande conexão com o Chenrezig, que é o Buda da compaixão. Aí quando Atisha foi transmitir a prática de Guhya Samadha, da qual são 32 divindades, e Chenrezig, Avalokiteshvara, o Buda da compaixão é uma delas, ele transmitiu a prática de Guhya Samadha colocando Chenrezig no centro do mandala. Sandhu Jigten Wanchu, que se chama em tibetano. Jigten Wanchu, que é o nome de Chenrezig, Sandhu é Guhya Samadha. Guhya Samadha, Avalokiteshvara, digamos. E o que quer dizer isso? Ele adaptou a prática de uma forma possível para a mentalidade das pessoas que estavam lá. Então, muitas práticas, muitas vezes, foram dadas porque os mestres sempre foram também adaptando a necessidade e a mentalidade. Então, faz parte da tradição, se a gente olha no decorrer dos séculos, cada mestre adaptar os ensinamentos à mentalidade e à capacidade dos próprios discípulos. Ok? Quando Lama Gangchen chegou no Ocidente, falando no começo dos anos 80, ele teve uma atitude que foi de dizer, eu não vou ensinar enquanto eu não conhecer. Porque eu não posso sair ensinando sem ter o conhecimento de quem eu tenho na minha frente de verdade. E pelos primeiros 10 anos ele praticamente não ensinou. Ele passou os primeiros 10 anos dizendo poucas coisas, principalmente praticando a cura. Na verdade, nos primeiros 10 anos, o Lama Gangchen manifestava as qualidades dele de uma forma, como eu posso dizer, até mais mágica, assim, como nos últimos anos ele nem tem feito mais. Eu acho que quem conhece Rinpoche há muito tempo consegue reconhecer isso com muita clareza. A gente já teve várias experiências assim, mais fora do comum. E hoje em dia o Rinpoche ele faz de conta que é aquele que não entende nada, muitas vezes.
Tá lá assim, aquele jeito mais assim, mas a gente já tem muita experiência bem oposta a isso. Mas o que acontece é que depois dos primeiros 10 anos, a posição dele foi: eu quero ensinar a vocês as técnicas de cura que eu uso. E não fazer com que vocês tenham uma dependência de alguém que vá fazer a cura. Partindo de uma cura no nível grosseiro até uma cura no nível muito sutil. E aí nisso ele começou a ensinar. Lama Gangchi, o que ele fez foi seguir exatamente a tradição de adaptar os ensinamentos para a mentalidade dos próprios discípulos, mas essa adaptação ela vem de uma forma não conceitual, que é o mais difícil, mas é o que a tradição manda também, que é a prática de autocura não foi estruturada na base de uma razão lógica. Por exemplo, como eu sou feito, se eu visse a necessidade de ter que fazer uma nova sadhana, ou Lama Gangchi viesse, alguém me falasse, olha, faz sadhana, o que eu iria fazer? Eu ia pegar, as sadhanas normalmente têm toda uma estrutura, ia pegar a estrutura da sadhana, passo por passo, ver como adaptar cada passagem, o que a gente faz mais curto, o que a gente faz mais longo, como vai ser aqui, assim, eu tenho uma mente muito mais técnica. O que Lama Gangchi fez não foi isso, simplesmente final dos anos 80, começo dos anos 90, por mais de uma vez, em Borobudur, na Indonésia, ele teve uma visão. Como está sonhando acordado? Da prática de autocura em Borobudur. E através dessas visões que ele teve, ele até me disse já uma vez, eu nem falo muito sobre isso, senão vão me chamar de louco. Né? Vão achar esquisito isso, ele praticamente não fala sobre isso. Mas ele já me disse que foram visões que ele teve, através das quais ele foi elaborando a prática da autocura. Então é algo que vem através de uma experiência pessoal. Isso eu não sabia. Eu estou falando que naquela época ele dormiu 3 dias seguidos depois dessa experiência. Quando ele acordou, a prática estava pronta. Mas a mamãe está contando que naquela época ele dormiu por 3 dias seguidos, depois que ele acordou, que ele tinha a visão da prática da autocura, né? Mas o fato é que, o Lama Gangchi mesmo já me falou uma vez, ele falou, nossa, a prática da autocura ela é tão redonda, funciona tão bem, né? Como eu fiz isso, eu não sei. Né? Ele fala, como foi que isso aconteceu? Efetivamente, eu não sei. Eu já cheguei a mostrar a prática da autocura para os mais importantes mestres que existem no Tibete hoje, para vários, e todos eles ficam muito bem impressionados. Mas não é esse o ponto que eu queria trazer. Eu queria ver junto com vocês a estrutura da prática, entender de uma forma mais ampla de que forma que efetivamente a prática da autocura ela acaba sendo a base para qualquer outra prática também. Né? Porque a gente tem que se lembrar sempre que uma sadhana, a gente pega o livrinho, a gente lê, essa ou qualquer outra, é um mapa. É um mapa para a meditação, para a recitação, para um processo interior de consciência. Então, muitas vezes o que acontece, e hoje em dia no Tibete isso acontece muito, é das pessoas ficarem presas no mapa, e esquecer que é um mapa. E achar que a prática é simplesmente recitar e fazer o que está escrito aqui. Quando o que está escrito aqui é uma referência do que nós devemos fazer. Né? O que aconteceu também no decorrer dos séculos foi que antigamente, falamos assim, por volta de uns 1.000 e 1.500 anos atrás até, na Índia, as sadhanas, elas eram muito curtas e nem eram muito escritas, eram passadas de forma oral. E aquilo que era parte de recitação era praticamente um mantra e poucas coisas mais. Né? Aí o que começou a acontecer no decorrer das gerações foi que chegou um momento no qual as visualizações estavam se perdendo, a capacidade das pessoas de manter e transmitir o conhecimento estava diminuindo. Aí o que os mestres fizeram? Pegaram aquilo que antes era a transmissão oral e era simplesmente visualização e começaram a colocar na recitação e transcrever. Né? Então, se a gente pega, por exemplo, prática de Yamantaka, purificação da oferenda interna. O que existe de recitação mesmo é Om Rishti Vikritana Humpe, Om Sobawashu do Solo, Dharma Sobawashu do Han,
Omahum, Omahum, Omahum. Isso é o que existe de recitação originalmente. Hoje em dia é Omre Teoritana não bem sabor do samada, mas voz do alto banho do guio também ala yamle que um bojo então para que se mate dentro do leme que um abro samate dentro ale amigo que você dentro do ale jumento para bater na shangado cheinando shado no lejo palangi shago semalo do palangi shago semano do jumela no do jumela que shago semano do jumela e assim por diante vai agora não vou ficar repetindo todo que é toda a visualização. Então pega a visualização e se transforma em recitação. Por isso que aquilo que se faz é Om Riti Ritana Humpe Om Sobawashu do Sarau Dharma Sobawashu do Han. Aí começa toda a descrição da visualização e termina com o Omahum, que é a parte da recitação. Se a gente souber fazer bem a visualização, não precisa recitar tudo aquilo. E assim vai. Então o que os mestres fizeram no decorrer dos séculos depois, os últimos séculos, foi pegar tudo aquilo que era visualização, transformar em recitação para que não se perdesse. O problema é que nos últimos tempos a recitação virou recitação mesmo. E a visualização praticamente se perdeu, porque é tanta coisa. E temos que nos lembrar que antigamente as pessoas, quando elas aprendiam uma prática de meditação, aquilo era a dedicação de vida delas. Qual que é o seu full-time job? Praticar Guhya Samadhi. Não é que a pessoa ia lá e tinha que fazer alguma outra coisa. O tempo inteiro dela era dedicado para isso. Fazia a prática 4 vezes por dia, só parava para comer, para descansar. Acabou. Aquela era a dedicação de uma vida. Então, ela tinha o tempo também para fazer as visualizações de uma forma super longa e complexa e tudo mais, que hoje em dia não tem mais. Mesmo nos monastérios é difícil de encontrar quem tem esse tempo, esse espaço, essa capacidade, né? Então, o que acabou acontecendo é que aquilo que era visualização se tornou recitação e depois ficou só na recitação. Então, hoje em dia, em muitos lugares, em monastérios, assim por diante, fazer a prática é recitá-la. Até em tibetano existe uma palavra que se usa de uma forma muito comum, a qual até muitos mestres acabam sendo críticos em relação a ela, mas é super comum de usar. A prática diária é chamada de kandan. Ka é boca, dan é recitar. Recitação verbal, em poucas palavras. O que você vai recitar hoje? Hoje eu vou recitar a prática de Yamantaka, da autocura e assim por diante. Quando que, na verdade, é recitação e meditação que tem que ir junto. Então, aconteceu que muita coisa ficou só na recitação e se perdeu a parte da meditação. Aí são poucos aqueles que conseguem efetivamente depois ter a meditação também. Então, quando chega no Ocidente, eu quero ver quem aqui consegue pegar uma prática assim como ela é transmitida originalmente, com toda a visualização recitada, e fazer. É possível, mas é muito difícil. Porque muita coisa para recitar, e a gente mal entende aquilo que está recitando muitas vezes, e fica muito difícil. Então, o que Lama Ganche fez? Ele voltou para a origem. Menos recitação, mais visualização. E indo diretamente, ao mesmo tempo, para a essência das práticas. Ok? Então, isso é um pouco a história da autocura, de que forma que a gente chega na autocura hoje. Ok? Muito bem. Como eu disse logo no começo, as práticas de meditação são um instrumento que, através da repetição dele, a gente vai familiarizar a nossa mente com certos estados de consciência, para que esses estados de consciência possam surgir de uma forma natural e espontânea. Ok? Desde coisas bem simples até aspectos extremamente profundos e complexos. Okay? A gente provavelmente não vai entrar nesses aspectos mais profundos e complexos hoje, se não muito por cima, porque são difíceis de compreender mesmo se não tem toda a preparação de uma introdução anterior que o tempo não nos permite hoje. Mas a prática da autocura ela nos mostra de uma forma simples quais são os aspectos ao qual nós vamos nos familiarizar, né? Uma coisa que é interessante é, uma vez que a gente entender bem a estrutura da prática da autocura, qualquer outra prática que a gente for fazer, ela se torna mais simples.
Como eu disse, não tem nenhuma prática que não vai se basear nos 5 Jnana-Buddhas, que não vai se dividir entre estágio de geração e estágio de completamento ou de realização. Então, a forma como a prática da autocura é estruturada, ela é exatamente como qualquer outra prática de meditação que a gente for fazer, ela é estruturada. Então, uma coisa que eu sempre gosto de lembrar é que a prática da autocura, ela é extremamente tradicional. Por uma razão que ela segue exatamente a estrutura de assim como todas as práticas de meditações foram dadas desde a época de Buda. E, outro lado, a tradição é adaptar, mantendo a essência. Isso é a tradição. Né? A gente pega qualquer sadhana que é feita hoje no Tibete, em qualquer lugar, ela foi adaptada nos últimos 50 anos, 100 anos máximo. Então, faz parte. Se a gente olha a mudança do contexto cultural no qual a gente se encontra aí dos tempos, uma adaptação era mínimo mas necessária, né? Porém, requer uma certa sabedoria e coragem também para fazer isso, que é o que Lama Gangchen tem. Então, vamos então ver um pouquinho como que é estruturada a prática da autocura, entender um pouco mais sobre ela, ok? A gente pode dividir a prática da autocura em, vamos ver quantas partes hoje. Quatro partes, digamos. Okay? A gente vai ter as preliminares, que é a parte de preparação, que é importante. A gente vai ter a parte efetiva, que é dividida em duas partes, ou seja, estágio de geração, estágio de realização. E tem a parte final da conclusão. Ok? Então, as preliminares, se a gente pega qualquer prática no budismo tibetano, que a gente vê praticamente são as mesmas. Né? Isso é uma coisa para mim que é muito interessante nos ensinamentos budistas, que os ensinamentos, as práticas de meditação são muito bem estruturadas. Né? A gente pega, eu não sei quem já teve a oportunidade de estudar a filosofia de uma forma um pouco mais detalhada, mas é tudo de uma forma na qual você tem divisão, classificação, definição, e é muito bem estruturado tudo isso. E a mesma coisa com as práticas de meditação também. Né? Então, as práticas preliminares, elas são explicadas naquilo que são chamados os 6 dharmas de preparação. Eu já dei essa explicação várias vezes, de uma forma bastante detalhada também. Mas, em poucas palavras, o objetivo das práticas preliminares é gerar um estado de consciência que é a base para depois fazer a outra prática, o resto da prática de meditação. Então, é gerar amor próprio, amor ao próximo. Isso é a primeira parte fundamental. Gerar a determinação de querer atingir a iluminação, acreditar no nosso próprio potencial de iluminação. Já é bastante coisa, né? Mas o fato é um processo que vai nos ajudar a gerar esses estados de consciência. Então a gente tem preces, visualizações, que vão nos ajudando gradualmente a gerar esse estado de consciência. Aí depois tem o aspecto de nos conectar com o sagrado, no qual a gente reconhece o sagrado e reconhece o nosso potencial de nos transformar no sagrado, de desenvolver essa mesma qualidade em nós mesmos. Então, tudo isso faz parte das práticas preliminares. Aqui na sadhana a gente tem elas. Deixa eu ver aqui. Vamos passar por elas rapidamente, sem entrar em detalhes, tá? Simplesmente por uma razão de tempo hoje. E colocar ênfase mais na parte da autocura em si dos 5 Jnana-Buddhas. A gente começa nas práticas preliminares pela parte, na página 5, tomar refúgio e gerar a bodhicitta. Tomar refúgio, antes disso, todas as partes da prática, na verdade, para ter um bom entendimento da prática, para fazê-la de uma forma mais profunda, toda a parte da prática é dividida em 3 aspectos, que é como recitar,
como visualizar, ou o que visualizar, e qual estado de consciência gerar. Tem 3 aspectos: a recitação, a visualização e o estado mental que eu vou gerar naquele instante. Ok? Então, cada pequena partezinha aqui, Namo Gurubhye, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Triratnaya, tem o que recitar, que é fácil, já vimos, acabou. O que visualizar, que é um pouco mais complexo. E o estado de consciência que a gente vai gerar. Eu queria, normalmente, se a gente for olhar na grande maioria das explicações tal, elas chegam, a maioria das explicações, elas chegam no segundo ponto. Como recitar, o que visualizar. O estágio de consciência nem sempre é colocado com tanta clareza, né? Mas eu acredito que é o mais importante para a gente entender. Quando a gente fala aqui na primeira parte, que é tomar refúgio, o estado de consciência que a gente tem que gerar é amor próprio. O objetivo dessa primeira parte, chamada tomar refúgio, é gerar amor próprio. É ter clareza e gerar clareza sobre o que eu quero para mim, qual é o objetivo que eu quero desenvolver, acreditar no meu próprio potencial de desenvolver esse objetivo. Desejar algo para mim. Eu quero sair do ciclo de sofrimento, eu quero um estado de paz, de alegria, de satisfação. E acreditar que eu posso. Isso, a gente toma refúgio no Buda, que nos mostra o caminho, a gente toma refúgio no Dharma, que é o caminho a seguir, na Sangha, que é a comunidade espiritual, no Guru, que é a personificação de Buda, Dharma e Sangha. Porém, a gente tem que tomar refúgio no nosso próprio potencial, acreditar que a gente pode. Então, esse é o momento no qual o estado de consciência que a gente tem que gerar, resumindo, é amor próprio. Repito mais uma vez, nos ensinamentos que eu já dei, que a gente tem isso gravado, quem quiser pode escutar, rever, onde tem a explicação do Guru Yoga de Lama Tsongkhapa, onde tem a parte do 6 dharmas de preparação, tudo isso foi explicado em detalhes. Na verdade, a gente vai ter um fim de semana para falar sobre o Guru Puja também, né? E lá vamos repassar as preliminares de novo, então eu não vou entrar em detalhes agora, tá? Aí a gente tem, primeira coisa, é tomar refúgio, gerar amor próprio. Aí depois a gente tem, de novo, refúgio e bodhicitta. Por que se repete o refúgio? Porque o primeiro é o refúgio no qual eu tomo refúgio no Buda que me mostra o caminho. No segundo, eu tomo refúgio no Buda que um dia eu irei me tornar, no meu próprio potencial de iluminação. É chamado o refúgio da causa e o refúgio do resultado. Bodhicitta é a mente de iluminação. Que a geração da mente de iluminação vai até página 6, né? Que são as 7 meditações ilimitadas. Que é quando a gente vai gerar amor ao outro. Então, primeiro é gerar amor próprio, segundo é gerar amor ao outro. Isso é a base para a motivação. Por que eu vou fazer essa prática de meditação? A motivação é o que vai direcionar a nossa ação, o que vai direcionar aquilo que nós vamos fazer. Então, se a gente for ser bem objetivo e sincero, para muitos de nós, quando a gente vai sentar para fazer uma meditação, qual que é a nossa motivação? Estou cansado, estou angustiado, estou precisando de uma ajuda. Muitas vezes a motivação, inicialmente, é uma motivação bastante superficial. Né? Então, o que a gente vai fazer? As preliminares nos ajudam nessa primeira parte exatamente para direcionar nossa mente para uma motivação superior. Que não vai vir de uma forma natural e espontânea. Pelo menos no começo. Depois esperamos que sim, mas no primeiro instante não. Então, essa primeira parte, refúgio e bodhicitta, ela faz parte de gerar a motivação. Então é amor próprio e amor ao próximo, onde eu vou estar gerando a motivação. E qualquer prática no budismo que a gente for fazer dentro do budismo Mahayana, começa sempre com refúgio e bodhicitta, ou seja, gerar amor próprio e gerar amor ao próximo. Isso é a base. E no amor ao próximo é o aspecto de ter a determinação de querer desenvolver as próprias qualidades para ajudar os outros. Ok? Então isso é a primeira parte que a gente tem, que então aqui são chamados refúgio, bodhicitta e as 7 meditações ilimitadas.
Depois disso, a gente vai ter a parte no qual é a transformação e purificação do local e das oferendas, né? E depois a gente tem a purificação, o mantra das oferendas, purificação das oferendas. O que a gente faz nessa parte, na verdade, é de começar a preparar o local onde a gente está. Existe um aspecto mais sutil aqui, que é o fato que se diz que, como eu posso colocar? Como um dos meus mestres, que já faleceu, Dragon Rinpoche, ele dizia, a primeira coisa que devemos fazer para que algo aconteça é desejá-la. Direcionar a nossa mente para aquilo que queremos. Isso já tem um poder em si mesmo. Então, quando a gente tem a parte aqui de purificação do local, então a gente visualiza que o nosso ambiente no qual nós vivemos ele é limpo, perfeito, livre de qualquer tipo de poluição, de conflito, etc., é uma forma bem sutil de criar causas para viver num ambiente puro. Né? Um dos aspectos muito importantes no budismo é o fato da gente poder imaginar o resultado. É algo que hoje em dia é muito, como eu posso colocar, fraco. Tem muito, eu vejo muita falta disso. A gente pega, por exemplo, no sistema de saúde, na medicina. A gente tem todo um estudo e entendimento sobre as doenças. Qual que é um corpo saudável mesmo? Dificilmente a gente vai estar estudando o corpo perfeitamente saudável, muito menos ainda na parte da psiquiatria. A gente vai estudar as doenças mentais, mas uma mente saudável, como ela é. Né? Aí já fica mais difícil. A gente vai, por exemplo, nos sistemas de governo, a gente vai falar sobre todos os problemas que existem, etc. Mas o que seria um sistema ideal? Onde gostaríamos de estar? O que gostaríamos que fosse? Então, qual que é o resultado que a gente gostaria de imaginar? No budismo, como eu disse antes, é sempre base, caminho, resultado. Eu tenho que reconhecer os recursos que eu tenho, o que eu posso desenvolver através dele e o caminho que eu vou usar para chegar nisso. Então, dentro disso, o que acontece? Eu quero viver num ambiente puro. É possível? É. Mas no momento no qual eu desejo isso, aí eu vou poder colocar a energia para que isso aconteça. Né? Então, quando a gente faz aqui a purificação do local e das oferendas, em parte também tem a ver com isso de criar as causas para viver num ambiente puro. Que é extremamente importante também para nós mesmos, para a nossa própria prática espiritual. Se a gente for olhar na história dos grandes meditadores, desde Buda até os últimos que foram mais conhecidos, como Milarepa, o próprio Lama Tsongkhapa, ou vários outros grandes mestres, não só no budismo, eu não conheço a história de ninguém que atingiu iluminação no meio de uma grande cidade. Peço desculpas por te lembrar isso, mas... O que acontece é que, normalmente, sempre foi para a floresta, para a montanha, para o deserto, em algum lugar na natureza. Então, a natureza tem um poder importante também, de influência para nós. Né? Então, se a gente for ver, depois de gerar motivação, antes de começar a prática, a gente imagina estar num lugar puro na natureza. Que é, já que não estamos, pelo menos imaginamos. Mas o fato é imaginar este local puro no qual nós nos encontramos. Lembrando que a nossa mente tem um poder muito grande. Depois disso, vamos preparar as oferendas, porque nós vamos convidar a este local os seres sagrados. Então, nós preparamos oferendas para poder oferecer. E aqui é uma coisa principalmente em visualização. A gente pode também preparar as oferendas efetivas. Água, incenso, luz, flores, frutas, e assim por diante. E nesse momento a gente visualiza então esse oceano de oferendas. E depois a gente faz a parte que é bem importante também, que é bem rapidinha na página 9, que é a invocação de Guru Buda. A invocação de Guru Buda é quando a gente convida à nossa frente os seres sagrados. Né? Porque não é apenas, como eu posso colocar?
Eu, pessoalmente, acredito muito no conceito da reencarnação e da continuação depois da morte. Okay? Ou seja, né, a ideia que quando se morre acaba tudo parece uma ideia bem limitada. E, ao mesmo tempo, incoerente com muitos e muitos aspectos importantes da vida que a gente vive, que a gente observa. Né? Na verdade, quando a gente tenta explicar o mundo e as coisas fora de um contexto da reencarnação, tem muita coisa que não encaixa, que fica difícil. É o que acontece certas vezes também. Então, eu pessoalmente acredito muito no conceito e na ideia que a morte não é nada mais do que uma separação do corpo e da nossa mente muito sutil, que existe uma continuação, existe um processo de retomar um outro corpo grosseiro mais uma vez e assim por diante. O que acontece quando um ser sai do ciclo de sofrimento, ou seja, elimina a própria ignorância e sai daquele corpo grosseiro? Morre. Ele deixa de existir? Não. Continua como qualquer outro ser que continua também. A diferença é que, tendo sabedoria, pode escolher onde e como renascer. Então, e não necessariamente num nível grosseiro como no qual nós nos encontramos hoje. Qualquer ser que não tem um corpo grosseiro se comunica principalmente através da mente. Okay? Então, não é um fato de a comunicação, ela não vem através de uma forma grosseira, verbal e assim por diante, mas vem através da mente. Nós mesmos também nos comunicamos assim. A gente não leva isso muito em consideração, muitas vezes, mas eu acredito muito que a comunicação não verbal, pela intenção, quando a gente encontra uma pessoa, a intenção que a gente coloca, ela, na verdade, diz muito mais do que as palavras que a gente pode dizer. Okay? Então, o que acontece dentro disso é que quando tem um ser que, por exemplo, pode ser um ser do bardo, ou seja, um ser que morreu e ainda não renasceu, ou pode ser um ser que já atingiu certos estados mais elevados de consciência, etc., que não tem um corpo grosseiro, a comunicação ocorre através da mente. E por isso que nós pedimos para que os seres sagrados venham a este local. Os seres sagrados quem são? São os mestres de nossa linhagem, são os vários seres que atingiram iluminação, assim chamados os Budas. Por que a gente pede isso? Em poucas palavras se diz, pedimos que os seres sagrados venham a este local para nos abençoar. O que isso quer dizer? Eu demorei para pelo menos achar que entender. Né? O que é uma bênção? Uma bênção é uma influência positiva. A gente pode receber bênçãos de várias e várias formas. A bênção pode vir através de palavras, através de formas, através de um momento, de um encontro. Tem várias formas através das quais a gente pode receber uma bênção. Mas a bênção é algo que a gente entra em contato e aquilo acaba influenciando a nossa mente de uma forma positiva. É como um empurrão que a gente recebe interior para fazer uma mudança, para entender alguma coisa. Eu já tive várias experiências assim, fortes, não conceituais. De repente está numa situação e de repente acontece alguma coisa ou encontra uma pessoa e de repente aquilo nos toca, e a gente sente algo por dentro e vê que um nó que estava preso lá há muito tempo, de repente se solta. Né? Isso ocorre através das bênçãos. E nós somos seres influenciáveis, então se a gente está perto de uma pessoa cheia de raiva, de rancor, etc., a gente é influenciado por isso. Da mesma forma como a gente está perto de alguém com muito amor e sabedoria e compaixão, etc., a gente também é influenciado. Porém, o que acontece, essa influência, ela depende também da nossa própria abertura. Eu quero dizer, se a gente está perto de uma pessoa e a gente se abre àquela pessoa, a gente é muito mais influenciado pelo estado daquela pessoa do que se a gente não se conecta com ela. E se a gente tem essa possibilidade no nosso dia a dia, estamos andando na rua, tem uma pessoa que está muito mal, a gente pode passar reto sem se conectar, ou a gente pode olhar para a pessoa e se abrir para ela e ao mesmo tempo receber uma influência daquilo. Então, a influência que a gente recebe depende em grande parte do quanto que nós abrimos e vamos nos sintonizar ou não com aquela pessoa, com aquele ser.
Por isso que o fato de pedir as bênçãos não é que se a gente não pedir as bênçãos a gente não recebe. É o fato que no momento no qual a gente pede as bênçãos é como se nós estivéssemos nos sintonizando para receber essas bênçãos. Ok? Então, nesse momento da prática aqui, que é a parte final das práticas preliminares, né, que começa com a invocação, no qual chamamos os seres sagrados, na forma de Guru Buda. Depois fazemos as preces dos 7 ramos, que aqui são colocadas de uma forma extremamente rápida. No Guru Puja elas são muito mais longas e são super importantes, na verdade. Os 7 ramos são fazer as prostrações, que é uma forma de cultivar a humildade, fazer as oferendas, que é uma forma de cultivar a gratidão, admitir os nossos próprios erros, que é uma forma de aprender com o passado e se redirecionar para o futuro e purificar os nossos erros que a gente fez também. Regozijar das ações virtuosas, que é uma forma de gerar energia positiva. Pedir a Guru Buda que fique conosco, que é a forma de criar a conexão. Pedir que nos dê os ensinamentos, criar as causas para receber como se diz, um guia, né, para receber um encaminhamento no caminho espiritual. E dedicar os méritos que a gente acumulou, dedicar a energia positiva que a gente gerou, não só para nós, mas para o benefício de todos. Esses são os 7 ramos, que se diz ser algo que a gente deveria fazer todos os dias. Aqui são bem rapidamente, são colocados de uma forma bem rápida, mas podem ser feitos de uma forma muito mais longa e extensa também. Depois disso, a gente tem a parte no qual nós vamos pedir as bênçãos, que começa com a oferenda do mandala. Depois a gente tem a prece a Buda Shakyamuni, o mantra do Guru da linhagem, e depois a gente começa com as preces do nosso próprio Guru Raiz. Ok? Né? Dessa forma, com isso, a gente conclui a parte das preliminares. Okay? Termina com aquilo que é chamada prática do Guru Yoga, que é essa parte no qual a gente pede as bênçãos. E depois, na página 12, tem pedido para se tornar da mesma natureza do Guru. E esse é um processo no qual a gente está, na verdade, primeiro, gerando a motivação, depois nos conectando com o sagrado, para desenvolver essa qualidade dentro de nós. É um pouco como dizer, primeiro eu vou gerar a minha motivação, depois eu vou entrar em contato com o sagrado, para poder desenvolver esse sagrado dentro de mim, desenvolver essas qualidades em mim mesmo também. Em poucas palavras é isso. Isso a gente vai encontrar em qualquer prática que a gente for fazer, tá? Não é uma coisa, isso é da autocura, são as preliminares, assim como Lama Ganchen ensina, o resto é diferente. Não. Dentro da tradição do budismo tibetano, pode mudar, o verso que a gente recita pode ser diferente, a visualização pode ser um pouco diferente, em certos casos a ordem pode ser um pouco diferente, mas o processo é esse. Ok? Então isso... Uma coisa que, para mim, é muito clara é, uma vez que a gente aprende uma prática de meditação bem aprendida, a gente praticamente aprendeu todas. Aí depois vai mudar um pouquinho a cor, vai mudar um pouquinho a forma, vai mudar um pouquinho uma coisa ou outra, mas a essência está lá, a base está lá. E a autocura é uma ótima prática para fazer isso. Porque é muito claro cada uma das passagens e, ao mesmo tempo, ela nos mostra diretamente a essência. Muitas práticas, a forma como elas são transmitidas, elas têm um pouco de, como eu posso dizer, muita simbologia. Então fica difícil de chegar e entender o significado que está por detrás também. Ok? Então, a gente tem a parte das práticas preliminares, que, como eu disse antes, eu não quero entrar em detalhes hoje, porque senão o nosso tempo vai ser todo por esse. E eu quero terminar de explicar alguns aspectos fundamentais da prática da autocura e depois fazer a prática juntos hoje também. Okay? Então, não vamos entrar em detalhes sobre as práticas preliminares. Uma coisa que Lama Ganchen fez desde o começo na autocura é a possibilidade de fazer a prática com as práticas preliminares longas ou não. Porque uma das coisas que eu disse já antes, mas que Lama Ganchen sempre nos ensinou, acho que eu disse hoje de manhã isso, nem disse, não, eu disse já hoje também, é o fato que a prática é um mapa, né? Como a gente disse antes. E a gente não deve ficar apegado ao mapa. No sentido,
tem aqui a parte, digamos, tomar refúgio. Se a gente quiser fazer a parte de tomar refúgio com mais detalhes, a gente pode passar 1 hora aqui. Aí vai ter a parte de fazer as oferendas. Eu posso passar um tempo longo fazendo as oferendas. Como eu posso ter a parte da purificação dos elementos, eu posso fazer com maior detalhes ou eu posso passar mais rápido por elas também, né? Então, a gente pode ter uma ênfase maior ou menor em cada uma das partes. Por isso que a gente olhando aqui nessa dana, né, tem as práticas preliminares e depois a gente tem de novo, repete mais uma vez, os 7 ramos, o mantra de Buda Shakyamuni, aí vai para o mantra do Guru. Se a gente fizer as preliminares desde o começo, quando a gente chega aqui na parte do mantra do Guru, né, onde tem aqui página 11, a gente tem aqui na página 11, oração e mantra para o pedido das bênçãos do Guru Raiz, Lama Ganchen Losantu Penchen Leyarpel. A gente pode ir, na verdade, diretamente para a página 19. Ok? Na página 19, a gente vai ver, tem a mesma prece de novo, Locho Sambo Pagyu Tashipa. Então, a gente pode pular diretamente da página 11 para a página 19. Ok? Quando a gente começa desde o começo das preliminares. Tá? Se a gente não fizer as preliminares desde o começo, aí a gente vai começar naturalmente da página, restando da página 16 e vai continuando. Ok? Tem uma coisa, um aspecto importante, em geral, nas práticas, que eu vou tentar colocar de uma forma simples. Tem uma coisa que eu tenho muita dificuldade de explicar certas vezes, que são aspectos menos conceituais, menos racionais que existem nas práticas. E tem uma coisa que, quanto mais passa o tempo, mais eu entendo a importância, mais pela experiência do que pela compreensão, que é a importância de nós termos uma transmissão direta nas práticas de meditação que a gente faz, ter uma linhagem ininterrupta e se conectar com essa linhagem no momento da nossa prática. Assim, eu já vi muitos e muitos praticantes de pedirem uma transmissão ou pedir uma iniciação. Por quê? Porque queriam ter a conexão com aquela linhagem. E não é para entender a prática, não é uma coisa conceitual, é ter a conexão. E, ao mesmo tempo, disso vem a importância de nós termos uma linhagem ininterrupta e de fazer os pedidos se conectar com essa linhagem, né? A única coisa um pouco mais, como eu posso dizer, racional dentro da nossa cultura, da nossa mentalidade, que me ajuda a entender um pouco mais isso, foi uma coisa que eu já expliquei algumas vezes, é um cientista inglês chamado Rupert Sheldrake. E ele explica uma teoria dele que são chamados os campos morfogenéticos, no qual ele explica que cada pessoa, cada família, por exemplo, cada conceito, palavras, tem, por sua vez, um seu campo morfogenético, que seria uma energia em paralelo, que sustenta aquilo num nível mais grosseiro, né? Então, um exemplo de um estudo que foi feito sobre isso, é um estudo que diz, quanto mais pessoas tiverem conhecimento de um certo assunto, mais fácil vai ser para as outras pessoas ter conhecimento daquele mesmo assunto depois. Quanto mais vezes se usar uma palavra com uma certa intenção, mais forte vai ser o poder daquela palavra dentro daquela intenção. E tem estudos que foram feitos de pesquisa mostrando isso, agora sem entrar em detalhes, contando, tem vários deles. Uma vez eu tive a oportunidade de estar jantando, eu acho que almocei, jantei, passei 2 dias estava num congresso junto com o Rupert Sheldrake. Eu perguntei para ele, como que você vê o conceito da linhagem que tem dentro do budismo, dentro da teoria do campo morfogenético? Ele falou, perfeitamente, é exatamente isso. Fato que no momento no qual a gente vai se conectar com os nossos mestres e os mestres dos nossos mestres,
a gente recebe algo de uma forma não conceitual, a gente entra em contato. É até difícil de colocar em palavras, porque é algo que não tem muito palavras para descrever dentro disso, mas é algo que tem que ser a nossa experiência para demonstrar. Mas o fato é, quanto maior for a nossa conexão, de uma forma mais espontânea e mais fluida vai ser a nossa prática. E por isso que é tão importante no começo da prática o momento no qual nós pedimos as bênçãos da linhagem. Como se a gente tem que estabelecer a conexão primeiro. Depois a gente pode receber, dar e receber, a conexão está boa. Mas primeiro tem que fazer a conexão estar funcionando. E essa primeira parte da prática, ela tem essa função. Quando a gente faz o mantra e a prece de pedindo as bênçãos da linhagem, a gente faz o mantra Om Guru Buddha Siddhi Hum em cada um dos nossos 5 chakras. Em qualquer prática de meditação que a gente for ver, dentro das tradições, começa sempre com, primeiro, as preliminares, depois, o final das preliminares é pedindo as bênçãos da linhagem. Isso está em todas as práticas. E, em qualquer prática, a linhagem, a transmissão é extremamente importante, né? A minha experiência pessoal, por exemplo, é estudar algo que eu recebi uma transmissão direta e aquilo que eu não recebi a transmissão tem uma diferença enorme do nível de entendimento, de conexão que a gente sente mesmo, né? Então, por exemplo, já tiveram textos de filosofia mesmo que eu fui lá, estudei e não consegui me conectar muito, não consegui entender muito bem. Aí fui lá, recebi a transmissão, aí depois fica muito mais fácil, né? A mesma coisa é o fato da gente ir a lugares sagrados que estão diretamente conectados, digamos, com a nossa família espiritual, nos conectar com a nossa família espiritual, tudo isso nos faz naturalmente ter uma força que facilita muito isso. Agora, sim, como eu disse antes, eu tenho uma certa dificuldade de colocar isso em palavras, né? Se diz que nós somos influenciados pelos campos morfogenéticos dos quais nós fazemos parte e com os quais nós nos conectamos. Por exemplo, a nossa família. Então, tem toda a forma como os nossos pais, avós, bisavós, etc., têm uma influência sobre nós. Mas a mesma coisa tem a nossa cidade na qual nós vivemos, a cultura na qual nós participamos. Tudo isso, o passado que está à nossa volta tem uma influência sobre nós. E quando a gente entra a fazer parte de uma família espiritual, isso também tem uma influência forte. E é uma coisa, na verdade, quando a gente consegue sentir isso, é muito bonito. Eu acho que, para mim, é uma das sensações mais bonitas que eu já senti, né? Eu estava, agora, poucos dias atrás, eu estava no Tibete e tinham algumas pessoas da Sangha e tinham alguns monges amigos meus de Tashilhunpo, nunca tinham se visto antes, a gente passou um dia junto praticamente, que a gente foi numa montanha sagrada, aí eu fiz, foi engraçado entre aspas, a gente foi na montanha sagrada, a gente viu que todo mundo tinha metade ia de carro, outra metade era de teleférico, eram 7 quilômetros. Aí eu falei, tudo bem, vamos subir a pé, né, andar viemos até aqui teleférico, com esse monte de gente. Eram 7, não é que seja tanto assim andar 7 quilômetros, só que eu não calculei que eram 7 quilômetros de escada. Aí depois a gente foi lá, passou esse dia juntos, foi muito bonito, foi muito legal, um pouco cansativo, mas foi muito bom. E depois desse dia estava lá esse amigo meu, que é um monge de Tashilhunpo, que segue exatamente a nossa mesma linhagem, chamado Lakpa Wando, e ele estava super bem impressionado, assim, muito tocado no fim do dia, falando sobre as 3 pessoas que estavam juntas lá da Sangha, falou, nossa, eu olho para elas, parece que eu já conheço há tanto tempo. Parece que a gente é amigo, parece que é família, tem um amor, tem um carinho tão natural, mas a gente mal se conhece, nem se fala a língua um do outro. Como pode ser isso, né? E algo que quando a gente tem uma conexão com uma linhagem espiritual, e a gente vai para um lugar onde tem pessoas que fazem parte dessa mesma, digamos, família espiritual, a gente sente uma conexão, é que nem encontrar um primo que a gente não tem lá, tem uma conexão e pode não conhecer a pessoa, tem uma atração, um carinho, um amor que vai além do fato de conhecer ou não a pessoa, né?
Então, o que acontece, isso é uma experiência que a gente pode viver, e o que acontece é que na prática de meditação, a gente poder se conectar ao mesmo tempo com essa linhagem é algo extremamente importante. Isso é uma coisa que existem vários e vários e vários textos e ensinamentos que falam sobre a importância de se conectar com a linhagem, de se conectar com o nosso mestre. Isso, assim, é dado uma ênfase enorme para essa parte, né? Ou seja, não é apenas visualize isso, pense aquilo e foi. Tem também toda uma parte de ter uma transmissão, de se conectar com isso, que é muito importante também. Okay? Mesmo porque, o que isso nos mostra? Quando a gente entra em contato com os nossos mestres e, de consequência, com os mestres dos nossos mestres, com a nossa linhagem, é uma coisa de coração. Não é um aspecto de conceitual. É como, no momento quando a gente pensa em alguém que a gente ama muito, não é uma coisa de conceitual, é uma coisa que abre o nosso coração. E essa conexão de coração, ela é muito importante, ela tem um poder muito grande de transformação também. Então a gente vai estar acessando isso no começo da nossa prática. Isso, repito, em qualquer prática que a gente for fazer. Yamantaka, Guyasamadha, Hiruka, Vajrayogini, Manjushri, não importa qual for a prática. De todas as sadhanas que eu já vi até hoje, sempre se começa com as preliminares e depois pedindo as bênçãos da linhagem. Isso, assim, é o clássico, é o normal. E assim é na autocura também. Okay? Então, isso é uma parte, na verdade, muito importante. Né? Trabalhar mais tempo a consciência da conexão, é natural depois dar e receber. Uhum. É quase impossível não dar e receber quando tem a conexão. Mas a gente não faz. Então, o que você está dizendo aqui, o que mostra na prática é que o processo é inverso. O processo é primeiro manter a conexão para depois dar e receber, e não ter a conexão como resultado de dar e receber. Né? Sim, claro. E esse é um aspecto que na prática ele é importante. Porque tem uma coisa importante que a gente tem que lembrar também. A sadhana, ela serve para cultivar aspectos profundos nossos. E um dos aspectos essenciais é a conexão que a gente tem com o sagrado. Que a conexão com o sagrado é também a conexão com o nosso próprio potencial de iluminação. Com o nosso próprio caminho espiritual. Então, esse momento da prática, o que a gente vai estar fazendo é cultivando essa nossa conexão, que é um amor recíproco que a gente cultiva, é algo que vai além das palavras mesmo, mas é muito importante cultivar essa conexão. Ela não vem espontânea. É possível ter um amor à primeira vista, assim, com a prática espiritual e com o guru e tudo isso existe também, mas ao mesmo tempo tem que ser cultivado. Né? E é algo que tem que ser feito. Então, essa primeira parte da prática, que é pedir as bênçãos da linhagem, serve exatamente para isso, para cultivar a nossa própria conexão. Isso é extremamente importante. Quando a gente consegue fazer essa parte da prática aqui, que é as preliminares e até o final da prática de Guru Yoga, pedindo as bênçãos de Guru Buda, a gente fizer isso bem, isso vai dar uma base sólida para poder fazer todo o resto da prática. Né? É um pouco como se a gente tem que mandar um monte de informação e receber um monte de informação, mas antes disso a conexão tem que estar estável. Então, primeiro, nesse momento, a gente está lá trabalhando para fazer a conexão estável, fixando a frequência, colocando tudo bem. Uma vez que a conexão está estável, agora vamos lá. Né? Então, isso é um ponto que é bem importante também, né? E, por um outro lado, quando a gente perde a frequência, quando a gente perde a conexão, aí não consegue mais dar, não consegue mais receber. Né? Isso é uma coisa que é natural também. Então, nesse momento da prática, esse é o ponto principal que a gente vai ter. Depois dele, a gente vai começar a parte da prática efetiva. Até esse momento, a gente ainda faz parte, digamos, da preliminar.
essa parte final de pedir das bênçãos da linhagem, ela está um pouco entre as práticas preliminares e o começo do estágio de geração, assim, né? Mas uma coisa importante de lembrar, não é porque são práticas preliminares que não são importantes. Ao contrário. Essa parte, por exemplo, do Oma Guru Buddha Siddhi Hum, o mantra do Guru, quanto mais estável essa parte da prática for, mais fácil o resto da prática vai vir. Okay? Então, essa primeira parte primeiro vamos criar e vamos estabelecer, fortalecer a conexão que nós temos com o sagrado, com a nossa linhagem, com os nossos mestres, com os Budas, com o sagrado. Vamos fortalecer essa conexão. E uma coisa importante a gente faz isso visualizando raios de luz e néctar dos 5 chakras de Guru Buda, que a gente visualiza à nossa frente, vindo aos nossos 5 chakras. Okay? Por que a gente visualiza dessa maneira? Porque os nossos 5 chakras estão diretamente conectados com o nosso próprio potencial de iluminação. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas o que acontece é que quando a gente pede as bênçãos, não é que a gente está pedindo ao Guru Buda, por favor, me abençoe e faça de mim um Buda. A gente está pedindo para Guru Buda, por favor, me abençoe para que eu possa desenvolver minhas qualidades. Então, ao mesmo tempo que eu me conecto com o sagrado, eu me conecto com o meu próprio potencial de desenvolver o sagrado. O que a gente faz nessa parte da prática é diminuir a distância que existe entre nós e o sagrado. Porque a nossa tendência qual é? O sagrado está lá, eu estou aqui, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Se ele tiver compaixão e amor por mim, se eu for bondoso e for correto, se eu merecer, quem sabe ele vai pensar em mim. Aqui não é bem diferente. O sagrado existe, eu tenho o mesmo potencial para desenvolver o sagrado dentro de mim. Então eu vou diminuir a distância, vou aumentar a conexão até que ela seja tão fluida que no final é como se fosse uma coisa só. Na verdade, a única diferença é que o Buda ele já está no momento do resultado e eu ainda estou no momento do caminho. Mas é a mesma frequência. Né? Então, esse é um ponto, assim, repito, essencial e importante da nossa prática. Tá? Mesmo quem quiser, é possível fazer retiro de Guru Yoga com o mantra Oma Guru Buddha Siddhi Hum. Né? Parar nesse momento da prática, fazer com mais calma, criar essa conexão, fortalecer ela. Né? A gente vai estar vendo isso também de novo na prática do Guru Puja. Tem toda uma parte bem longa que fala sobre isso também. Okay? Então, é um ponto importante e até aqui a gente ainda está no começo da prática da autocura. E eu repito, se a gente entender essa estrutura, preliminares, gerar amor a si mesmo, amor ao próximo, convidar os seres, purificação do local e das oferendas, convidar os seres sagrados, 7 ramos, criar a conexão com a linhagem, pedindo as bênçãos. Isso é a estrutura para qualquer prática de meditação que a gente pode encontrar, de meditação e recitação dentro do caminho Vajrayana. Ok? Pode acontecer que algumas práticas elas são transmitidas de uma forma muito abreviada, então certas coisas não são colocadas, mas na verdade elas existem. Mas fora isso, em geral, essa é a estrutura que a gente vai ter. Ok? Eu diria, antes de começar a abrir uma outra porta, que tem bastante coisa dentro, eu diria que a gente pode fazer uma pequena pausa. Aí a gente volta de novo, porque senão não dá para abrir, de repente no meio parar e não dá certo, tá bom? Jetsun lame kutse rapten chin namkar trinle chochur gepada losan tempe dröme sassumgi drove musel tato ne gyurchi nimo dele tsendele nime kunyan delekshin ninsen takto delekpe Concho sumgi ngodrupso Trashishu de sol a sol, à noite ou meio-dia, possam as 3 joias conceder-nos suas bênçãos.
Possam as três joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações. Possam as três joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Fazemos uma pequena pausa e voltamos.